Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero que esses dias que nós estamos refletindo sobre a família, ou as famílias, não só refletindo, mas também orando. Hoje, nossa oração é um desafio constante de estarmos apresentando nossa família para Deus e também confiando que Deus verdadeiramente vai cuidar, vai abençoar e também vai resolver. Hoje nós meditaremos sobre o nosso patriarca Abraão e a capacidade que ele teve de oferecer o seu filho para Deus. Hoje o nosso grande desafio é esse, de confiar e de entregar os nossos familiares a Deus, sabendo que certamente Ele tem o melhor caminho e o melhor cuidado para nos ajudar a cuidar dessa família. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, olhando agora para Abraão com o seu gesto de uma entrega, de uma fé inabalável, nós queremos aprender de que maneira nós podemos exercer essa fé madura, corajosa, que é capaz de entregar o tesouro mais precioso que temos, que são nossos filhos, netos e familiares de modo geral. Nós já te entregamos, ó Deus, confiando que o Senhor certamente fará proezas, sinais e maravilhas na vida dos nossos familiares. Abençoe-nos e ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, hoje vamos meditar sobre o capítulo 22 de Gênesis, quando os primeiros versículos desse capítulo diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te dei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eu li até o versículo 3, porque todo o capítulo 22, ele vai tratar dessa situação e da forma como Abraão, corajosamente, até o versículo 14, ele vai estar entregando esse filho e obedecendo, passando por uma prova dificílima que Deus o recompensou. Temos ainda esse fato citado em Hebreus capítulo 11, quando o texto vai falar no versículo 17 ao versículo 19, dizendo assim: Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então temos aqui uma testificação do texto de Gênesis capítulo 22, do 1 até o versículo 14, quando nós vamos encontrar esse relato em que Abraão foi provado na sua fé e também foi aprovado por Deus, porque o que Deus pediu ele ofereceu, ele concedeu, ele confiou e Deus então o aprovou, o aplaudiu, e Abraão entra para a galeria dos heróis da fé como pai da fé em toda a terra. Chegamos nesse momento do capítulo 22 de Gênesis ao maior teste de fé de Abraão.
Deus lhe ordenou que oferecesse seu único filho Isaque sobre o altar, e em obediência, sem hesitação, Abraão se apresentou para oferecer a Deus o mais precioso tesouro do seu coração. Ele se esquecera do tremendo dilema. Deus lhe prometera inumerável descendência. Isaque era seu unigênito. Abraão já tinha 117 anos e Sara 108. A promessa de uma grande multidão de descendentes estava para ser cumprida em Isaque. O dilema era se Abraão matasse Isaque, como a promessa poderia ser cumprida. Isaque tinha cerca de 17 anos e ele não era casado. Abraão sabia o que Deus havia prometido, isso era tudo o que importava. Ele concluiu que se Deus exigia que ele entregasse o seu filho, sacrificando, ele até o ressuscitaria dentre os mortos para cumprir a promessa. Disso, Abraão tinha convicção. Figuradamente, ele recobrou Isaque de volta dentre os mortos. Ele tinha se comprometido com o fato de que Isaque deveria ser morto. Deus o creditou pelo ato, como coloca aqui um escritor Grant, de forma tão comovente, o Senhor poupou o coração de Abraão de um golpe do qual ele não pouparia a si mesmo, já que esse fato do capítulo 22 de Gênesis é uma figura do que iria acontecer depois com o próprio Filho de Deus. Deus então providenciou um carneiro para ocupar o lugar de Isaque, e o unigênito filho voltou para o coração e para a casa de seu pai. Antes de deixar esse exemplo de fé excepcional, há 2 pontos que devem ser mencionados. Primeiro, Deus realmente nunca planejou que Abraão matasse seu filho. Os sacrifícios humanos nunca foram o desejo de Deus para o seu povo. Ele apenas testou a fé de Abraão e encontrou uma fé genuína que é indiscutível e que marca verdadeiramente a vida de Abraão como pai da fé. A segunda coisa que podemos destacar é que a fé de Abraão na promessa de uma descendência numerosa foi testada por um período de mais de 100 anos. O patriarca 75 anos tinha quando a promessa de um filho foi feita pela primeira vez. Ele esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque. Isaque tinha 17 anos quando Abraão subiu com ele ao Monte Moriá para oferecê-lo a Deus. Isaque tinha 40 anos quando se casou e estava casado havia 20 anos quando os gêmeos nasceram. Abraão morreu com 175 anos e nessa época seus descendentes consistiam em um filho de 75 anos e 2 netos de 15 anos cada um. Ainda assim, durante toda a sua vida, ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, como realmente ele prometeu, ele cumpriu. Abraão entra para a história, como eu já repeti várias vezes, como pai da fé, porque foi testado e foi aprovado, e hoje ele nos ensina a entregarmos sem nenhuma reserva os nossos familiares para Deus, seja os nossos filhos, nossos netos, nossa mãe, nosso pai e a nós mesmos podemos entregar, porque Deus é poderoso para guardar, para sustentar e também para dar essa grande descendência, como ele prometeu para Abraão e cumpriu. Deus nos abençoe e que a nossa fé hoje seja fortalecida pelo exemplo de fé do nosso pai Abraão. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.